Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Essa semana continuaremos o tema Escolha das Provas. Vamos rever a segunda parte, que é das questões 266 e 273. Então, para iniciar a nossa reunião, eu vou abrir no livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângela, a psicografia de Divaldo Franco. Eu vou abrir uma mensagem para nós lermos. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, está vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal, se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Então vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, aos mentores espirituais da Casa de Ibirajara, aos nossos mentores. Mais uma vez a probabilidade de estarmos reunidos nesse momento, né? Cada um em seu lar, cada um a teu tempo, mas que nesse momento que estejamos juntos através desse estudo, nos coloquemos no salão da Casa de Ibirajara, que sempre nos recebeu com tanto carinho, com tanta amizade, com tanto acolhimento, e nos liguemos aos mentores dessa casa, agradecendo, como falei antes, todas as probabilidades. Que esse sentimento de amor, de carinho, se transforme em luz que se irradia a todos os lugares no nosso orbe, amparando a todos os corações que estejam em necessidade e guiando para um rumo à luz, né? A perfectibilidade perfeita, que é a nossa proposta encarnatória. Então, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar hoje aqui, para completar esse capítulo, e então vamos começar pela pergunta 266. Kardec pergunta aos espíritos: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E os espíritos respondem: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, Kardec está nos trazendo a reflexão que, nesse momento, como estamos encarnados, submetidos ao véu do esquecimento, é natural que nós, nesse momento, escolhamos provas menos dolorosas. Isso é o que acontece normalmente, né? Ninguém opta por seguir por um caminho mais difícil, mesmo sendo esse caminho necessário e mesmo sendo esse caminho o que nos levará ao local adequado. Então, por essa visão ainda limitada, muitas vezes escolhemos caminhos mais curtos, menos íngremes, menos pedregosos, mas que nos impede de chegar ao lugar correto, muitas vezes tendo que regressar por esse caminho e reiniciar o caminho, isto é, atrasando a nossa trajetória evolutiva, né? E ele traz o que? Logo que se desliga da matéria, logo que tem o desencarne, toda a ilusão que nós tínhamos no momento que estamos ligados à matéria, isso desaparece. E a visibilidade que passamos a ter de todas as nossas trajetórias, dos momentos passados e os objetivos futuros, passam a ser vistos de uma maneira bastante diferente. Então, vamos dizer, nós readquirimos um senso crítico mais apurado para analisar o
que se passou e quais objetivos que temos à frente. Nessa questão é importante, Kardec faz um longo arrazoado, eu recomendo a todos lerem com calma, é bem interessante, e eu só trouxe alguns segmentos para nós reflexionarmos hoje. E aí ele traz, sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. É natural, então nós só vemos nossas dificuldades, porque estamos sob a influência da matéria, né? Nós não conseguimos ver o que essas dificuldades representam, o que elas somam de benefícios a nós na nossa trajetória, que é muito mais longa que desses momentos que estamos encarnados. Tal razão de lhe parecer natural seja escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Vamos lembrar que a proposta da nossa reencarnação não é uma proposta de sofrimento. É uma proposta que nós temos, com certeza, pelo nível evolutivo que estamos, teremos dificuldades, teremos dores, mas não é uma proposta. A proposta é de tratamento e de reeducação do espírito, né? Que Jesus não traz a gente para sofrer, né? Senão seria incompatível com o que nós sabemos, né? Então ele é um momento de correção e de tratamento, mas muitas vezes nós escolhemos o mais leve, né? E nesse texto aqui ele traz do tratamento, que muitas vezes pode-se escolher um remédio mais amargo para curar uma doença de forma mais rápida. Então a gente pode optar por provas e expiações mais intensas no nosso plano reencarnatório, no intuito disso acelerar o nosso nível evolutivo de conhecimento e de cura. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dada entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Então, quando chega no plano espiritual, como eu falei, a visão, né, fica muito mais clara, né? Tudo que o grosseiro da nossa vida material se desfaz, nós de fato vemos o que é a felicidade real, e essas impressões dos sofrimentos terrenos têm um novo significado para o espírito, dando a possibilidade de ser analisado de uma forma mais adequada. A doutrina de liberdade que temos de escolher as nossas existências e a prova que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Após cada existência, vê o passo que deram e compreendem o que ainda lhe falta em pureza para atingir aquela meta. Então, Kardec vem fazendo toda essa dissertação, mostrando quando no plano espiritual, livre do véu, né, livre da matéria, da restrição que ela causa, o espírito passa a ver de forma diferente, fazer uma análise, né, das encarnações anteriores, do que já foi obtido, né, e quais passos são necessários para atingir, né, um grau mais elevado, um grau de pureza maior. Ora, se a vida na Terra muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito de enxergar mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência mais árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Então aqui Kardec pergunta, né, se durante a vida material muitas vezes escolhemos profissões, trabalhos, estudos, concursos que nos levam a trabalhar intensamente, duramente, né, para termos um futuro melhor, estudar para concurso. Algumas pessoas se dedicam anos estudando para fazer um concurso, para
para cumprir aquele desejo que ela tem, aquele ideário de profissão, e gasta tanta energia na parte material para obter isso, como o espírito, que tem uma visão mais clara, veria de forma diferente. Não se proporia a ter provas mais, vamos dizer, mais intensas na reencarnação para obter também o objetivo. Então, isso é uma questão, porque já na matéria nós fazemos isso. E com essa visão mais clara no plano espiritual, é evidente que muitas vezes os espíritos escolhem provas mais árduas para ter uma evolução mais intensa. Nesse texto, Kardec também fala que nós, na matéria, somos como homens viajores que estamos no sopé de uma montanha enevoada, que nós não conseguimos ver o caminho todo, não vislumbramos, e cada vez que fomos ascendendo, chegando a pontos mais altos, nós conseguimos ver os caminhos anteriores de forma mais clara e de algum momento, além de ver o anterior, nós conseguimos ver de forma mais clara o pico dessa montanha, né? E com isso a gente vai analisar o que nós necessitamos para chegar, qual o percurso que passa, e isso tudo feito de forma mais clara. E aqui é esse texto. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenais. Sua visão tudo domina, como daquele que subiu a crista da serrania, para que o viajor, no tempo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, a felicidade suprema após as tribulações e as provas, né? Então, quando nós encarnados chegamos ao pico da montanha, o que a gente faz, a gente vê, né, é descansar, repousar. O espírito não. O espírito, quando chega a vencer essas provas e chegar a pontos mais elevados evolutivamente, ele tem, né, uma felicidade, uma visão mais clara do que ocorreu e do júbilo de ter conseguido. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a escolha. Então, os espíritos, na erraticidade, também vão estudando as necessidades reencarnatórias, né, para poder fazer uma escolha adequada. Nós vamos ver, talvez, adiante, que muitas vezes os espíritos podem escolher provas mais duras do que eles são capazes, né, do que somos capazes de conduzir. E muitas vezes isso é negado, né, pelos amigos espirituais, pelos mentores, pelos nossos anjos da guarda, sabendo que uma prova tão intensa seria fadada à falência, né? Então não nos permite. Então cada um de nós vem com provas que somos capazes de atingir. Lembrando que as escolhas, né, são de forma generalizada, né? Não é uma coisa específica, é um gênero de prova ou expiação que escolhemos. Não há um determinismo. Escolhemos para ser assim, quando chegar a tal idade vai acontecer isso, quando chegar a tal idade vai acontecer aquilo. Vamos lembrar que muitos espíritos reencarnatórios, na reencarnação, de fato, têm falências em determinada época da vida, né? A gente já sabe de outras literaturas espíritas, alguns espíritos que têm a tendência ao suicídio e sempre ocorre numa faixa etária próxima. O fato de conseguir, através do trabalho, do esforço, né, do que se obtém, ultrapassar essa fase e não cair nesse momento, já é uma grande evolução, porque quebra um ciclo de repetição reencarnatórias, né? Então é importante, em todas as encarnações, nós sempre obtemos alguma coisa, nós não perdemos. Algumas encarnações podem ser que o espírito não tenha uma evolução importante por escolha de provas menos acerbas, menos duras, mas sempre é um aprendizado e muitas vezes uma necessidade, né, para um acúmulo de novas forças
para propostas reencarnatórias mais efetivas à frente, mas nunca há perda nem há regressão, como veremos à frente. Ora, que são para os espíritos as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então ele fala que a vida espiritual, nós temos uma vida única com momentos no plano material e momentos no plano espiritual, sendo que no plano material são momentos curtos, né? E reflete o mundo espiritual, reflete, quer dizer, o mundo material reflete muito o que ocorre no mundo espiritual, como nós vimos na fase anterior da viagem, da escolha da prova, do estudo, do esforço para vencer tarefas, para obter alguns objetivos. Então, eu recomendo que todos leiam esse texto de Kardec na 266, de uma forma bem tranquila, que é muito enriquecedor. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnados? Então, essa pergunta aqui eu tive uma certa dificuldade, eu vi alguns outros estudiosos da doutrina falando, e a gente vê aqui, né, que muito é visado no momento do desprendimento, no momento do sono, numa reanálise e de propostas nesse momento. Mas eu vou trazer um texto de Miramês também, que é bem interessante, que me pareceu no início que em alguns momentos também desse desprendimento, nós já podemos escolher nos preparar para provas em outras encarnações próximas, né? Já ter esse desejo, não somente algumas modificações, algumas alterações de provas no momento de que estamos reencarnados. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, então no momento do desprendimento, no momento do sono, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Então, algumas vezes, encarnado, nós podemos fazer algumas escolhas. No momento que estamos livres da matéria, nós podemos ver, né, uma coisa de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Então, as escolhas sempre serão do espírito, que somos nós, né? Porque nós somos espíritos, não temos nenhum espírito, somos espíritos. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que se há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, nesse momento de desprendimento, o espírito pode reavaliar a sua prova, né? E muitas vezes, quando ainda está sobre os limites da matéria, não analisa de forma adequada, mas quando vai para o desprendimento, ele revê esse desejo, e se a intenção é uma intenção boa, é possível termos essas alterações. E aí Miramês, no livro que ele faz análise também complementa, né, a análise do livro dos Espíritos, faz alguns comentários, ele traz as leis espirituais são elásticas para atender a todos no nível de cada escala do progresso espiritual. O espírito pode escolher as suas provas, mesmo antes de desencarnar, em se pensando em futura reencarnação. Ele formula ideias que podem ser aproveitadas no que se refere às suas necessidades espirituais. Mas ele pode igualmente mudar de ideia ao chegar no mundo dos espíritos. Então é naquele momento que ele fala, quando você está livre, você pode fazer algumas formulações, alguns desejos, alguns projetos, porém, quando você de fato se desliga da matéria, você pode chegar no plano espiritual e ver esses desejos também de forma diferente, ver que não eram adequados, que não eram necessários, ou que eram necessários e seguir.
Ele segue na pergunta 267A. Não é de certo, como expiação ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Então Kardec vem pendendo, né? É prova ou expiação que muitas pessoas desejam a riqueza enquanto estão no plano material? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, a gente sempre lembrar, né, que a pobreza e a riqueza também são ensinamentos, né, que nos trazem para trazer as escolhas que vamos fazer nesse momento, o comportamento que vamos ter. Mas, né, o espírito, a matéria sempre deseja, né, ele fala, quem deseja essa riqueza, essa falta de riqueza é a matéria, está sendo influenciado pela matéria. E Miramês também traz esse comentário. Quando o espírito deseja escolher as riquezas, os poderes, e isso lhe é concedido, ele as usa somente para sua satisfação interior e individual, notar-se-á a sua inferioridade. E quando a usa para benefício da coletividade, ele pode se chamar de benfeitor da humanidade. Então, muitos espíritos vêm com a prova da riqueza, que podem cumpri-la adequadamente, trazendo esse benefício à coletividade, ou podem falir na conduta dessa prova da riqueza, deixando-se dominar pelos desejos e satisfações individuais. Então, né, a gente vê que pode ser escolhido, mas a escolha trará responsabilidades, né, e trará compromissos, tanto compromissos para o bem como compromissos para o lado menos claro, menos lado do mal. Até que chegue o estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas. Então, até chegar ao espírito puro, né, lá na frente, tem o espírito que passar provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas tribulações materiais. Então, existem outros tipos, né? Não são só as falências da parte material, os compromissos que trazem, os sofrimentos das perdas materiais que vemos. É muito maior. Havendo um certo grau de elevação, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consista apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, conforme vai havendo a evolução, vai mudando essa visão e vai mudando os compromissos, né? O trabalho não cessa nunca, mas muda. Então, os espíritos mais esclarecidos, eles têm esse compromisso, eles continuam trabalhando, não são mais provas, não são expiações, são missões, né? E a missão de auxiliar o próximo. E aí eu me lembrei e peguei esse texto. Sabemos que pela memorável mediunidade de Chico Xavier, em que um dia Celina, enviada de Maria, viera trazer a Bezerra de Menezes, já desencarnado e trabalhando, como sempre em prol dos necessitados, a notícia de que ele havia sido designado para uma tarefa mais nobre em esferas mais altas. Então a gente vê, né, o doutor Bezerra de Menezes trabalhando, se dedicando, chega no momento em que convite, né, de Maria Santíssima para ele passar a outro trabalho, né, ele elevar, né, o nível, né? Então a gente dizia, vamos nessa, né? Que isso, vou ficar aqui trabalhando na terra com essa turma difícil, né, rebelada, tendo a chance de ir. E aí o que acontece mostrando isso? Um espírito superior, o compromisso de ajudar o aperfeiçoamento de outro. Emocionado e agradecido, o médico dos pobres teria então pedido a Celina que levasse a Maria a sua humilde súplica para que ele pudesse continuar junto aos seus irmãos terrestres, que lhe eram tão agradecidos.
no que teria atendido. Então, né, a gente vê um espírito da escola de Dr. Bezerra de Menezes pedindo a Maria Santíssima para continuar no trabalho conosco, nos auxiliando. Quer dizer, isso ele não tem nenhuma tribulação para exercer isso, né? Ele não tem nenhuma dificuldade. Como diz Kardec, não é os espíritos respondem, nada é penoso, apenas ele tem a satisfação de nos auxiliar, né? Então ele pede um tempo, nós sabemos que é concedido, mas também sabemos que ele precisa ter a evolução dele também. Então, em algum momento, ele passará para outro nível espiritual, também para fazer o trabalho dele evolutivo. Mas nesse momento ele optou para ficar nos auxiliando. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu, né? E aqui tem alguns livros que falam eficiência, a tradução, outras eficácia. A eficiência é a forma adequada de fazer e a eficácia é alcançar o objetivo proposto, né? E aí os espíritos respondem, pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma de que nada aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verificar que nada ganhou, e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, muitas vezes, no plano espiritual, né, nós, em espírito, programamos a nossa reencarnação, programamos a propostas, né? E muitas vezes sucumbimos. E aí no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série, né, do André Luiz, tem um texto que é A Queda do Otávio. O título é esse, é o capítulo 7, A Queda de Otávio, que é um espírito que André Luiz encontra numa colônia espiritual, e foi um espírito que ficou 30 anos em nosso lar, programando a sua reencarnação, que seria conduzir outros 6 irmãos na vida, que seriam órfãos, ele conduzir, e ele veio com toda uma tarefa planejada, aceita. E quando reencarna sob o véu, né, do esquecimento na matéria, sob a dificuldade da matéria, ele se desvia. Ele recebe esses 6 irmãos que ele teria que ter, conduzir, que ficam órfãos, porque ele perde a mãe jovem, o pai se casa, tá com a esposa, já traz outros 3 filhinhos, o pai desencarna e ele teria a responsabilidade de conduzir esse grupo familiar, né? E ele faz uma série de propostas, ele faz proposta da mediunidade. Para exercer essa tarefa, ele optou por não ter nenhum relacionamento de casamento, para não ter nenhum desvio, não ter nenhuma forma de perder, né, a orientação que ele deveria ter para seguir as provas. Pedia uma encarnação inicialmente muito difícil, então, para ele suprir, né, adequadamente a vida desses 6 irmãos que ele receberia órfãos, né, para ajudar a condução aqui na Terra. Ele teria inicialmente um período de vida economicamente muito difícil, mas progressivamente a espiritualidade ia ajudar, e ele vai por escolhas pessoais, ele fale, e no plano espiritual ele está se lamentando com André Luiz. Mas é interessante a gente ver, né, que ele começa a chorar, e ao final, deixa eu ver aqui o texto, ele é abraçado pela Dona Isaura, também no plano espiritual, que o abraça fraternalmente, né, acariciou-lhe a fronte e falou, não chores, filho, Jesus não nos falta com a benção do tempo, tem calma e coragem. Então, o tempo também não acaba, né? Se propomos uma encarnação e temos essa dificuldade de completar, é evidente que traz uma grande frustração. Ele fala no início, que André Luiz fala, eu também estou iniciante aqui, ele fala, mas você não tinha o conhecimento que eu já tinha, né?
o que eu tinha passado, o que eu tinha proposto, né? O que eu tinha me preparado 30 anos em nosso lar, me preparando para essa encarnação. Né? Então, ele se sente ainda mais frustrado pelo conhecimento, mas mostrando que mesmo tendo esse conhecimento no momento da encarnação, podemos fazer escolhas erradas. Ele tinha um gênero de prova e ele se desviou desse gênero. Na 270, a que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmo podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores. Então, essas escolhas que fazemos, né, por vocação, são escolhas que nós já vamos tendo preparações, encarnações anteriores, adquirindo conhecimento, e aí a gente vê que jovens já demonstram para a música uma grande tendência, uma grande facilidade, outros para ciências exatas, outras para ciências biológicas. Então, todas as provas anteriores, né, todas as encarnações anteriores, vão nos preparando para a encarnação atual, como essa encarnação atual também serve como escada, um degrauzinho que vamos subir para a próxima encarnação. Né? A maioria das pessoas do centro, né, convivem conosco, sabe que eu sou médico e eu já comentei algumas vezes, né, que eu sempre tive uma grande facilidade de realizar procedimentos manuais médicos. Eu sempre tive muita facilidade. Eu observava e fazia muito bem. Coisas que cirurgião fazia, eu tinha uma facilidade muito grande em absorver e rapidamente executar de forma correta. Por outro lado, eu sou incapaz de colocar um prego na parede. Na primeira martelada, o prego dobra. Então, é uma dificuldade grande para mim. Mas isso mostra que talvez eu tenha bloqueado alguma coisa, mas é uma coisa que adiante eu vou ter que adquirir essa expertise, né? Porque não é possível. Então, mas pode ser porque falta de interesse no momento, falta de uma série de coisas que não me levou, porque é incompatível você conseguir fazer uma coisa mais delicada e uma coisa mais embrutecida, você ter tanta dificuldade, né? Mas isso também deve ser por causa disso, do interesse que eu tenho em aprender, porque se eu me propusesse, provavelmente eu ia aprender, né? Mas então a gente vai vendo, por outro lado, tocar instrumento, eu não tenho harmonia também nenhuma, né? Então, também é uma coisa que eu tenho que desenvolver, quer dizer, para trás provavelmente não foi desenvolvido, né? Eu não posso entrar na música, desafio, não atrapalho quem está, não posso nem batucar com a mão, né? Nem na caixa de fósforo que atrapalha. Então, eu não tenho ainda essa habilidade. Vou ter que despertar ela para vivências próximas. Então, a gente sempre, a cada encarnação também, a gente pode ir adquirindo conhecimento, né? Então, a gente vê pessoas já mais idosas que estão fazendo uma faculdade, um curso, feito há pouco tempo eu vi uma senhora na Bahia que se formou em Direito, com mais de 80 anos, aí perguntaram para ela qual era o objetivo, ela falou, ajudar os outros, porque eu sei que eu já não vou mais me colocar no mercado, não vou conseguir emprego, mas o conhecimento que eu tenho me faculta ajudar pessoas da minha comunidade que talvez não tenham condição econômica de pagar um advogado. Então ela adquiriu um outro conhecimento no momento que a gente diz que, se for olhar pela parte material, a gente diz vai ser desnecessário, mas para ela era importante, porque ela adquire esse conhecimento para usar para a comunidade. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre os canibais? Então a gente outra vez tem que lembrar, né, do etnocentrismo, lembrar que Kardec morava na França em 1800, onde nesse momento as informações sobre os
sobre as comunidades mais primitivas, e no sentido primitivas de antigas, não de ignorantes, não de desconhecimento, né? Ainda tinha. Hoje parece que só tem 2 lugares onde ocorre canibalismo, né? E assim, às vezes fica meio perdido essas questões, né? Que a gente fala, poxa, mas livro dos espíritos, mas esse livro é temporal. Vamos tentar, em vez de pensar em canibalismo, pensar se o espírito encarnando em sociedades com outro comportamento moral ainda menos evoluído. Né? Lembrar, alguns povos na África, até pouco tempo, né? Isso foi reportado nos jornais, faziam a retirada do clitóris da mulher e suturavam um pedaço da vagina. Quer dizer, então, aquilo era uma coisa tradicional, tirava para a mulher não ter prazer, né? Mas é um comportamento, vamos dizer, primário, primitivo, né? Que eles traziam, né? Era uma coisa ancestral e que, com certeza, com o tempo, com conhecimento, essas sociedades vão mudando, vão alterando esse comportamento. Então, vamos pensar aqui, né, nesses canibais, nesse sentido de populações com comportamentos de conhecimento e moral menos esclarecidos, né? Não que sejamos superiores, são primitivos, nós somos superiores, nada disso, é só uma forma também para a gente ver. Bom, e aí o que fala? Entre os canibais não nascem espíritos adiantados, mas espíritos de natureza dos canibais, ainda inferiores ou ainda inferiores a esse. Então, nessas populações mais primitivas, vão reencarnar espíritos afins, mas a gente vai ver que existe a exceção, né, de espíritos missionários que encarnam em sociedades mais primitivas para ajudar a evolução. Então, na nossa casa, o mentor da nossa casa Ibirajara encarnou, como a gente já sabe, reencarnou 2 vezes como silvícola, né? Mas temos que lembrar que ele também encarna em comunidades não tão primitivas quanto essa, porque não adianta se ainda está muito atrasado, vão ter que ter espíritos mais esclarecidos que esses povos, mas também não adianta vir um espírito muito avançado, porque a gente sabe que a evolução não dá salto, então não adianta ir, porque não vai dar um salto naquela comunidade. Então a evolução vai sendo linear, mas com certeza vão encarnar espíritos mais esclarecidos para proporcionar a evolução, né? Mas nesses locais, muitas vezes vão encarnar espíritos mais primitivos, que vão se aproveitar do conhecimento desses que estão lá para também evoluírem. Na 272 continua, né, a pergunta Kardec. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, ele volta como os canibais, que era o que ele tinha de exemplo de mais primitivo, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam descolados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Então, existem espíritos que encarnam, espíritos mais primitivos, em sociedades mais evoluídas. Mas esses espíritos vão se sentir deslocados, né? É como no festim de bodas, quando é identificado um espírito que não está vestido adequadamente para bodas, né? Um espírito que moralmente não está em equilíbrio com todos os outros que estão naquele local. Então, esse espírito vai ser identificado ou ele mesmo vai se sentir desconfortável, como acontece no meio material quando vamos a um local que é muito diferente do nosso comportamento, seja muito à frente ou muito atrás. A gente vai se sentir inibido e vai sair, né? Então, alguns espíritos se extraviam, mas esses espíritos vão ter muita dificuldade, né? E provavelmente, na outra encarnação, vão encarnar em grupos afins. E para encerrar, a pergunta 273: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça selvagem? Vamos de novo lembrar que o espírito não retrograda, né? Todo o conhecimento que ele tem é dele, é uma herança que ele traz com ele, não vai perder.
Mas os espíritos respondem: não fala nem sim nem não, mas depende do gênero da expiação que vai ocorrer. Então, um senhor que tenha sido cruel com seus escravos pode necessitar voltar, reencarnar numa civilização, vamos dizer, mais primitiva, para ser escravizado e passar pelas agruras, pelo entendimento. Não é punição, mais uma vez, é um resgate do que foi feito anteriormente, né? É um tratamento e é uma escola, é um hospital, uma escola. A gente sabe que no Evangelho também tem que é um presídio, mas esse presídio, na realidade, não é no sentido de punição, é no sentido de contenção, muitas vezes, para esse espírito não se complicar mais ainda, não trazer mais agravos, né, mais prejuízos à sua evolução. Um em que certa época exerceu o mando, pode, nova existência, ter que obedecer os que se curvaram ante a sua vontade. Isso também a gente vê no Evangelho, quando a rainha, né, aquele texto do Evangelho, quando a rainha chega no plano espiritual e vê muitas pessoas que eram socialmente abaixo dela e espiritualmente mais evoluídas, né? Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do poder. Agora, é mais importante isso, né? Dessa mensagem. Também, um bom espírito pode querer reencarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, é isso que eu falei, trazendo exemplos mais próximos da gente, Ibirajara, né? Que vem com uma missão para povos silvícolas, trazendo a evolução, mas lembrando que esse grupo lá também já estava predisposto a poder receber esses ensinamentos e aproveitar, porque senão não teria esse sentido. E Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, peguei essa parte da mensagem. A cada momento pode recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar-lhe prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores a forças é fenômeno natural. Deixá-la a abandono é falência moral. Joana de Ângeles. Então, amigos, uma boa noite. É sempre muito bom estarmos todos reunidos, estudando o livro dos Espíritos, fazendo reflexões sobre esses ensinamentos que nos foi trazido pela doutrina dos Espíritos através do codificador Allan Kardec. Então, até um próximo encontro. É muito bom sempre estar aqui com vocês nesse estudo. Boa noite.